Então, agora sim, vamos para o nosso último bloco. Grande Mas é prazer. assim, né, gente? A gente começa a conversar disso, são assuntos apaixonantes, quem gosta, claro, volto a falar, e a gente. E não acaba, né? Eu assisti outro dia uma live e a pessoa falando isso, que ela começou a estudar vinho, né? Ela fez lá os dados 7 da vida, e ela falou que o professor disse para ela: olha, é uma coisa assim, você começa, mas você não sabe quando acaba, porque o vinho, ele é vivo, ele vai mudando, as coisas vão mudando, você vai fazendo, conhecendo outras coisas, e vai outras pessoas, de outros lugares, de outras uvas, e não acaba nunca, nunca, né? Verdade, Mas eu, verdade. eu acho assim, Cláudio, seria legal, até para a gente falar, até para as pessoas que também estão pensando em talvez empreender com isso, um pouco sobre a Gran Cru, né? Como é que ela Uhum, funciona. Se alguém quisesse também, por exemplo, trabalhar com isso, como é que seria? Se você tem uma equipe, se você uhum. treina time para venda, como é que é o seu trabalho exatamente hoje em dia com a Gran Cru e com a Boas Taças também? A Boas Taças, ela faz a venda, a curadoria, sugestões. Uhum. Você tem viajado? Quando você viaja, você vai visitar? Como é que é essa parte boa também do Tá. trabalho? Bom, Além das degustações, né? Que a gente não pode viver sem. bom, primeiro, Adriana, obrigado aí, estamos no último bloco, né? Te agradecer aí. Bom, com relação ao Boas Taças, a Gran Cru hoje ela está numa fusão com a Ivino, né? Então, chama-se Víssimo, a nova empresa. Eles estão agora revisando esse modelo de plataforma de embaixadores, estão vendo como vai ser o modelo. A gente está hoje nesse modelo. Eu tenho uma equipe de 19 pessoas, primeiro nível e segundo nível, né, para no segundo nível, no nosso caso. Oriento o pessoal, ajudo a fazer degustação, faço todo o acompanhamento do apoio do pessoal. É um modelo bem interessante, tem sido bem sucedido, pessoas que estavam querendo empreender estão bem satisfeitas. Tem sempre aquela pessoa que entra de curiosidade e não deslancha, tem aquela pessoa que entra com vontade e deslancha. Né? Então você vê os dois tipos de pessoas. Já o Boas Taças é uma série de. Envolve uma série de atividades. Né? A primeira é curadoria, eu ajudo muita gente a escolher o vinho e faço a venda casada, né? Então, o pessoal geralmente diz assim: eu quero vinho para uma festa, tal coisa, e eu pergunto 3 perguntas e daí eu mando o vinho. A segunda coisa é viagem, que eu faço até para aprender também, divulgar, né, conhecimento. A outra coisa é palestra, né? Apesar de não ser sommelier, eu me considero, como você considero você também, com conteúdo capaz de fazer uma palestra. Eu fiz recentemente um evento corporativo com a SAP, um grupo chamado Procurement Club, que foi intermediário do evento, e assim fizemos uma conexão entre vinho e supply chain, né, cadeia de fornecimento. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que está interessada em fazer vinho e investimento. Então, assim, dá para você associar, e aí traz um pouco do mundo corporativo nessa experiência, porque você fala de vinho e investimento, vinho e supply chain é uma coisa que você traz do mundo corporativo. Então, assim, também tem esse lado de eventos. Claro que eu não vou fazer qualquer evento, não tenho disposição de fazer isso, mas alguns eventos selecionados eu vou fazer. Então é isso, essa é basicamente a dinâmica do negócio que eu tenho, que está crescendo na expectativa que eu tenho de crescimento. Tem as dificuldades todas que você falou, mas está indo bem, posso te dizer. E você, o que que você acha, então, desse mundo que a gente está vivendo agora com relação ao crescimento tanto do consumo quanto das vinícolas, do enoturismo, principalmente? Vamos falar da minha praia, Bacana. Bom, de turismos de experiência, que eu vejo como isso, como você disse, você fazer uma. Eu faço confraria aqui em casa, né? Eu tenho um grupo já mais ou menos, tem umas 35 pessoas, bacana. ele cresce a cada mês, porque não é uma confraria formal, a gente não tem regras, mas é um grupo de pessoas que se conhecem
eu não é aberto, é na minha casa, então não é aberto, mas se algum confrade quiser fazer uma indicação, a gente sempre abre, é Uhum. lógico, as portas. Não é todo mês que vem as 30 e tantas pessoas, às vezes eu só consigo receber no máximo até umas 16 pessoas, já recebi 18, que eu monto uma mesa Uhum. só. A gente vai ter, é uma confraria de vinhos, a gente vai falar de vinhos. Então, eu vou preparar um tema, eu vou escolher os rótulos, os países. Eu faço a comida, normalmente eu faço a comida na hora mesmo. Então, não posso ter muita gente junto, senão eu não dou conta. Óbvio, às vezes tem uma amiga que me ajuda, eu às vezes convido pessoas de outras áreas, porque tem sommeliers de café, de azeite, de chá, de vários produtos, cerveja, né? Não é só do vinho. Legal. Até dentro dessa associação que eu faço parte, agora a gente recebeu, inclusive, um sommelier de cerveja, um mestre cervejeiro. Então, eu convido pessoas. Fiz um curso de barista também, porque eu acho muito similar Uhum. a coisa dos aromas, do sensorial mesmo, né, do café. Hoje, Uhum. até meu filho, a gente está aqui em São Lourenço, na terra do café, né? Maravilha. Nosso terroir aqui é maravilhoso para café, para azeitona e para vinho, para uva. Então, a Uhum. gente realmente é muito abençoado de ter bons produtos e de se acostumar mal. Eu digo que é um caminho sem volta. Eu não tomo mais café normal, eu não como mais azeite normal, não bebo mais vinho normal, é tudo para mim agora é especial. E aí eu acho que essas experiências que a gente proporciona, né, com a comida, com a história, com o tema, né, é muito bacana, né? Eu acho isso fundamental. O turista novo pós-pandemia, ele está querendo isso, né? Ele está querendo não só viajar para ir lá tirar uma foto num ponto turístico, ele está querendo ter a experiência que vai ficar marcada, né, na memória dele, Uhum. ali no conjunto, né? E eu acho também, que eu acho que é legal você falar da questão dos vinhos no sentido da qualidade, né? Porque a gente muito fala em varietal, em blend, em Uhum. pontos, mas hoje em dia, com essa popularização, vamos dizer assim, do vinho, vinho bom é o vinho que a gente gosta, né? O que o cliente gosta. Ótimo, Não tem mais essa ótimo. de o certo é esse, o bom é esse, o preço tem que ser, o ponto tem. É muito. Você não sente isso também? Que as pessoas elas estão entrando no mercado, tanto quanto vendedor quanto comprador, com esse novo olhar para o rótulo em si? Bom, isso é fato, é pesquisa, né? As pesquisas Uhum, mostram que as pessoas compram vinho, o primeiro ponto de compra é o rótulo. O segundo é o preço, né? Os dois associados fecham a decisão de compra. Então, o rótulo bonito, que atrai, ele vende a mesmo. E o preço, história também, né? Eu acho é, que a história também, a a história história, da família que fez ou da empresa que fez, as pessoas se conectam a isso, né? Você vê, a gente começou o papo assim, né? Se pois é, conectando com as pois coisas que a gente gosta. é isso mesmo. Mas assim, a Conchitoro é o maior vendedor de vinho no Brasil, né? O maior importador de vinho no Brasil, não é à toa. Tem o reservado, que é um vinho que o pessoal gosta, né? E tenho vários amigos que tomam reservado e gostam. Então, é o que você falou, vinho bom é Uhum, o que a pessoa gosta, né? Então, isso é indiscutível e eu jamais, assim, induzo a pessoa tento entender a preferência e coloco aquele vinho que a pessoa... muita gente fala, não gosto de Pinot Noir porque é uma uva muito leve, eu gosto de Malbec, eu gosto de... E aí você vai associando, né, preço, gosto com o que a pessoa quer, né? Eu acho que o mercado do vinho, você fez essa pergunta, ele explodiu na pandemia, né, no mundo inteiro. Hoje, a gente vê uma queda no consumo doméstico e uma retomada no consumo de bares e restaurantes, que era o grande mercado. Mas aí, nesse meio termo, eu conversei com muita vinícola durante a pandemia. Nesse meio termo, as vinícolas tiveram que encontrar um canal de vendas. E aí vem a história do enoturismo. Por que explodiu o enoturismo nos últimos 2, 3 anos? Apesar de não ter a,
a viagem, né? Porque o pessoal estava em casa. Foi a necessidade das vinícolas de desovarem os seus estoques que iam para os bares e restaurantes, para o supermercado. Eles começaram a criar e-commerce próprio e começaram a ficar conhecidos, né? Porque aí as pessoas olhavam, a vinícola, estou falando do Brasil, né, gente? A vinícola brasileira tal, vende vinho, eu comprei o vinho, gostei, quero ir lá participar do futuro, de conhecer a vinícola e participar da degustação e tal. E isso, se você observar, eu conheço várias vinícolas no sul, aqui em São Paulo, região próxima, creio que em Minas seja a mesma coisa, que criaram receptivo durante a pandemia, já olhando o futuro, né? Que é esse futuro o pessoal vai vir me conhecer porque gostou do vinho, comprou meu vinho e passou a ser conhecido. Então, é um mercado que, nesse momento, ele está um pouco em transição, né, de volume, continua crescendo bastante. O crescimento está mudando o mix, né, de consumo, mas assim, eu vejo que o mercado potencial vai continuar crescendo muito, porque as pessoas estão gostando de falar de vinho, estão interessadas. A quantidade de evento de vinho, não sei se você segue, Adriana, é assustador. Sim, sim, Eu não sim. sei mais Eu tanto evento de vinho. falo. Eu falo para as pessoas, mas, gente, eu não faço mais nada na vida, eu não sei viajar para ir para evento. É em Pois é. Campinas, é em São Paulo, aqui, aqui você vê, está abrindo, acho que 60 vinícolas aqui na nossa região. Rio de Janeiro está abrindo 3 ou 4. Não tinha nada, de repente. Então, É incrível, incrível. mas é bem isso que você falou, porque aí você junta o vinho, que a pessoa já começou a Uhum. degustar, a pessoa já pode sair, então ela já quer ir viajar, e aí ela já vai para uma vinícola que vai ter um bom restaurante, um bom tour, vai juntar isso, né? A É isso aí. experiência que a pessoa vai ter e a degustação, que importa também para a gente, a litragem, né? Não na quantidade de litro, mas na Sim. quantidade de diversidade que a gente degusta. Porque a maioria das pessoas conhece algumas uvas, né? A Cabernet Sauvignon é a mais famosa, a pessoa às vezes nunca degustou outro rótulo, fala, eu gosto desse, e aí quando ela degusta outro, ela fala, nossa, eu não Uhum. gosto de Cabernet Sauvignon, eu descobri que eu não gosto, fui uma, eu não gosto de Cabernet Sauvignon, eu prefiro outros, né? Então é importante que as pessoas tenham esse contato, né, com Uhum. novos sabores, novas experiências, e eu concordo com você que o mercado vai continuar crescendo, por conta dessa popularização, no sentido de mais pessoas falando, mais feiras acontecendo, mais eventos acontecendo, esse orgulho que a gente está tendo dos vinhos do Brasil. Tá bom. Ontem eu estava assistindo uma live falando sobre um livro muito legal que eu recomendo a todo mundo, não sei se você já ouviu falar, que chama Contos de Vinho. Sim, É sim, um sim. livro Eu vi a muito live bacana. dele. Exato. Uhum. E aí ontem ela terminou falando isso, né? Qual era a sugestão? Ela falou: bebam e leiam, e bebam e leiam, e viajem. E se alguém falar que vai ter um vinho legal, vai lá experimentar, porque se o vinho não for legal, pelo menos valeu a viagem e a história. E a vida é isso, gente. São histórias, são degustações, são experiências. A gente traz as coisas do trabalho para casa, da casa para o trabalho, não dá para separar. E eu acho que é maravilhoso a gente poder trabalhar com o que gosta, com prazer e ligando essas coisas todas, né, Cláudia? Eu acredito que você esteja feliz nesse momento, realmente, né? Eu acho que você resumiu a frase. Eu sigo o pessoal do Conto de Vinho, é espetacular essa turma. E eu acho assim, a gente tem que ter experiências, né? Eu digo, eu gosto dessas falas de experiências, né? Experiências em torno das taças. Eu acho que eu vou terminar com essa frase. Tenho experiências em torno das taças. É isso que eu deixo para todos. Eu agradeço muito, Adriana, Eu a que nossa agradeço. conversa. Foi um papo bom. Não digo nem que foi Muito uma legal. entrevista, foi uma conversa nossa, né? Minha e sua aí. Isso, Excelente. Agradeço muito aí, muito mesmo. eu que agradeço. Qualquer coisa a gente volta a conversar outra hora.